Que noite, né? O que eu posso falar? Tenho bastante coisa para falar. E sempre eu ajeitando a minha câmera, como sempre. Ninguém se inscreve. Você se inscreve? Tem alguns pontos que eu vou tocar aqui, porque eu vou tocar nesse ponto e aí um outro ponto se sobressai. Aí eu vou tocar num outro ponto, vem um outro ponto e se sobressai mais ainda. O que a gente viu agora no Morumbi? Foi qualquer coisa menos um clássico. Eu não admito que se chama aquilo num jogo de clássico. Parecia simplesmente que o Corinthians estava jogando um jogo de 30ª rodada, com o time já no meio da tabela, jogo lá contra o Juventude, em Caxias. O que esses jogadores têm na cabeça? O que o Dorival tem na cabeça? Se é que ele tem uma, né? Começa a achar realmente que o Dorival foi uma mentira, foi uma enganação. Queria contar uma história de 10 anos atrás, 2015. No ano de 2015, né, eu já formado, fui fazer uma visita à redação do Lance. Inclusive lá eu conheci o Vessone. Foi eu, um rapaz santista, que também estava lá conhecendo. Conheci os diretores de lá. O Lance já estava bem... O Benji tinha acabado de sair de lá. Eles já estavam numa situação assim... bem complicada. Aí eu lembro que naquela época o Santos estava bem perto de contratar o Dorival. Bem perto. E aí um repórter experiente do Lance, não é o Vessone, um repórter experiente, porque o Vessone sempre cobriu o Corinthians e o Dorival nunca tinha sido técnico do Corinthians até então. Um repórter experiente, ele chegou e falou assim: cara, eu tenho aqui uns 20, 30 anos de cobertura esportiva, de beira de gramado. Eu nunca vi um treinador no treinamento, no dia a dia, pior que o Dorival. O Dorival simplesmente não treina. Ele é um cara que apenas agrupa. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí vem aquele 2012 em que o time do Flamengo claramente estava rejeitando o técnico que estava lá. O problema não era esquema tático. Quando troca, o Dorival consegue ganhar os 2 títulos. Mesmo assim, perde a final da Libertadores, ganha a final da Libertadores, graças a uma burrada do Pedro Henrique, que é expulso, e o Alex Santana perdendo um gol embaixo da trave. E a Copa do Brasil a gente viu como foi contra o Corinthians. Aí no ano seguinte ele é mandado embora do Flamengo, muita gente, vai injustiça, injustiça, injustiça. E aí ele é contratado no São Paulo. Então fala, nossa, ele ganhou a Copa do Brasil no São Paulo. Você lembra que logo depois de ganhar a Copa do Brasil ele tomou 5-0 do Palmeiras no Allianz? Você lembra que ele ganhou um jogo só pelo São Paulo fora de casa, na Copa do Brasil, no Brasileirão? Ele quase foi eliminado naquela mesma Copa do Brasil pelo Sport nos pênaltis, depois de ter vencido o jogo lá na ida de 2-0. Que ele passa para a final com um gol de mão. Aí fica, eu não sei o que deu na cabeça do Pavão misterioso de mandar esse cara para a seleção. Pior técnico da história da seleção brasileira. Junto com o Diniz, né, que foi o anterior. Não, Pavão misterioso fez coisas assim. Diniz e Dorival competem mesmo para serem quem forem os piores. O Léo foi muito mal na seleção, foi, mas o Léo tem uma carreira, né? Dito isso, o Corinthians contrata. A gente, óbvio, no começo a gente acredita, a gente fala, pô, vamos acreditar, é um treinador que tá aí no mercado, acabou de sair da seleção, de repente, né? E o time involui, né? O time piora a situação. E hoje chega no ápice dele escalar o Breno Bidon de primeiro volante. Ele tirar o Memphis do intervalo e deixar o Romero em campo. O Romero praticamente como um lateral direito. Colocar o Maná no segundo tempo para mudar as coisas, perdendo de 2-0. Dá para esperar alguma coisa de um treinador desse? Não estou falando que ele tinha peças maravilhosas no banco. Aí vai umas outras críticas que eu vou fazer também. Mas das que ele tinha, eram as melhores?
Vou citar 3 nomes aqui. Aí eu culpo o Fabinho, culpo o próprio Dorival. Caipira, lateral direito da Copinha, fez uma boa Copinha. Pior que o Léo Maná não deve ser. Só um minuto. Bahia, volante. Tem mais gol que muito atacante aí esse ano, jogando de volante. Camisa 5. Foi o destaque do Corinthians na Copinha. Denner, lateral esquerdo, que já está vendido para o Chelsea. Por que nenhum dos 3 sequer fica no banco? O que aconteceu? Aí eu já não estou falando de contratações. Estou falando de jogadores que estão aqui. O que aconteceu? Outra coisa, o Fabinho Soldado, suas férias acabam quando? Você entrou de férias em dezembro e desde então você não trabalhou mais. E aí? Você não ganha pouco. Pra fazer nada eu também não faço nada. Entra lá. Eu fico lá no seu lugar e faço a mesma coisa. Já era pra você ter mapeado esse mercado de cabeça pra cabeça. O Corinthians se livrou de algumas peças do elenco e não trouxe ninguém. Então, mesmo que essas peças não forem grande coisas, como era Alex Santana, como o Coronado, mas é melhor ter eles do que não ter ninguém no lugar. Ah, mas precisamos aliviar a folha. Exato, o Coronado ganhava quanto? 1 milhão, 1 e pouco? Traz um jogador de 300, 400 pro lugar. O Alex Santana ganhava os 400, 500, traz um jogador de 200 pro lugar dele. Mapeia o mercado. Argentina, no Paraguai. Mapeia o mercado. Nem isso você está fazendo. O Corinthians hoje não negocia com ninguém. O Corinthians não negocia com nenhum jogador. E o elenco está se esfarelando. O elenco está se esfarelando e o Corinthians não negocia com ninguém. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Com relação ao jogo, uma das partidas mais vergonhosas que eu vi o Corinthians fazer. O Corinthians entrou em campo para jogar uma pelada, sem o menor compromisso, sem o menor comprometimento. E o São Paulo, que vinha jogando muito mal, o time de São Paulo é muito ruim, já era ruim, não tinha o Lucas, perdeu o lateral no aquecimento, perde o Oscar no comecinho do jogo. Só que o São Paulo teve uma coisa que o Corinthians não teve, foi isso que decidiu o jogo. Vergonha na cara, vontade. Eu vejo o Barolo falar, nossa, falta vergonha na cara pra esses jogadores. E pro Corinthians, a gente fala o quê? São Paulo ganhou praticamente todas as divididas do jogo. Todas. Todas as divididas. Os jogadores do Corinthians com o pé mole. Então, de acordo com os jogadores do Corinthians pegavam a bola, os jogadores do São Paulo tomavam. Exceto o Garro, que era o único que conseguia tirar alguma coisa dali. Mas ele sozinho, difícil, né? Aí logo no começo do jogo, o São Paulo já tinha um controle, né? Já estava mais agressivo que o Corinthians, mas não tinha criado nada. Aí vem a divindade, né? Vem dos céus. Mas como Deus não dá asa à cobra, né? O Memphis colocou o Romero na cara do gol. Era 1-0. Ali se abalava o adversário psicologicamente, se deixava os caras destruídos, sabe? Aí você ajeitava o time, era uma outra história. E o Romero chuta em cima do goleiro. Ah, mérito do goleiro. Cara, ele defendeu com a cara praticamente a bola. Dá uma cavadinha. Jogador como o Romero, experiente. Não vou xingar o Romero é ídolo. Mas tá meio na cara que não dá, né? Por que o Guinegão não foi titular? Complicado. É pouco tempo depois, um passe dentro da área, Luciano recebe completamente livre, sozinho. Só faltou a marcação do Corinthians oferecer um café para ele. Aí dá aquela tacadinha de sinuca, estilo Cole Palmer. Gol do São Paulo. Sabe? Marcação frouxa, sabe? Aí, na sequência, vem o segundo gol, que é pior ainda. Seu Félix Torres fura, sabe? Ai, não tem lateral, a gente tem que colocar o Félix Torres. O Félix Torres fura, mas é um lance que zagueiro não pode fazer. Aí o lateral
reserva do São Paulo, cruza a bola, o Corinthians não faz nem linha de impedimento direito, o imbecil dentro da área, não sei quem que foi, tava dando condição, e o Luciano faz 2-0 e acabou o jogo. Ali, cara, eu não desliguei a televisão, simplesmente acho que pra fazer esse vídeo pra vocês. Porque ali eu sabia, daquele jeito que eu estava, não ganharia o jogo. E se tivesse jogando com um adversário bom, mediano. O São Paulo é muito ruim, cara. O Corinthians tomando uma goleada hoje. E acabou o jogo. Acabou o jogo. O Corinthians tentou algumas coisas, jogadas aéreas, sem o menor sucesso. Uns chutes de fora da área horríveis também. O São Paulo no segundo tempo teve várias chances para fazer o terceiro gol, mas como eu falei, o time é muito ruim, não conseguiu. Saía sozinho toda hora. No intervalo, o Dorival tira o Memphis, tira o Félix Torres e tira o Martins, em vez de tirar o Bidão. Eu sou presidente do clube e isso é para demissão do técnico. Tá? E aí nosso ataque fica com Romero e Guinegão. Com o Garro ali como uma ilha, isolado. E o Breno Bidon não era nem volante, não era nem meia, não era nada. Não era nada. Não marca, não divide. Vai falar o quê? O que a gente vai falar? Aí ele tira o Matheus Bidu, que talvez era um dos menos piores em campo, para pôr o Angileri. O Angileri tenta dar um chute pro gol, a bola sai pela lateral. Thales trágico. E aí no último minuto de jogo, aos 50 do segundo tempo, numa pererecada, numa bola parada, o Ranielli cabeceia para baixo e o goleiro deles faz um milagre. Praticamente a única chance de gol clara que o Corinthians teve depois daquele lance do Romero que eu falei para vocês no começo do jogo. O time que tava perdendo de 2-0. Eu acho que eu não vi o Corinthians assim, tecnicamente, tão mal numa partida. Essa remeteu mesmo aqueles jogos ruins do ano passado, lembra? Aqueles jogos horríveis do ano passado, quando a gente tava lá na zona de rebaixamento. Porque era praticamente o mesmo time, né? Porque o Memphis tiraram, né? Mas lembrou muito. Aquele jogo pra desanimar. Aquele jogo, sabe? Que dá vontade de largar mesmo, de tirar umas férias. Só falo que esse Mundial de Clubes são uma das melhores coisas que aconteceu, porque por um mês eu esqueci um pouco do Corinthians, cara. Esqueci que o Corinthians existia. Sabe? Me fez bem. E ano que vem até a Copa do Mundo. Agora volta esse estresse, volta esse nervoso, volta essa... Nossa, não dá pra dizer nada. Outra coisa que eu queria falar também. 2025 e a gente já tem Anderson Daron capitando o jogo, capitando o clássico. A gente já sabe que ele é medíocre e ele vai piorando conforme os anos. Dá um cartão pro Garro. A primeira falta do Raniel, tirou o Raniel do próximo jogo. Certamente não vai fazer tanta falta. É capaz do Dorival com o Breno Bidon de novo pra pegar o líder do campeonato aí. Toma uns 4, 5. Hoje eu perdi qualquer resquício de paciência, de esperança. A gente assiste, a gente é torcedor, a gente é tonto. É tonto, né? Porque a gente não tem muito o que falar. A gente é palhaço. Porque se tivesse algum tipo de seriedade assim, dá vontade de abandonar, cara. Por que diabo eu fui gostar disso, cara? O futebol só destruiu a minha vida, velho. Por causa do futebol eu fiz uma faculdade que só me trouxe dor, depressão, vontade de me matar. Torço pro Corinthians e... Sabe, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Não vejo nada. Nada. Sabe? Antigamente a gente viu o Corinthians mal, mas a gente viu um Corinthians com garra. O Corinthians se matando. O Corinthians indo pra cima. Vou dar um exemplo. Lembram daquele jogo de 2007? Que o nosso time era muito pior do que o atual. E o time de São Paulo era 1 milhão de vezes melhor do que o deles atual.
Aquele time do Corinthians a gente sabia que não tinha qualidade técnica para competir com o São Paulo. Aquele time mordeu, correu, mas um tal de Carlão, zagueiro, cara, ele sai quase morto do campo. O time se matou e ganhou a recompensa no final. Hoje a gente vê o Corinthians tipo, de 20 divididas, 15 ficar pro São Paulo. É uma coisa assim que, poxa, pra nossa raiz, sabe? Que entrasse então fechadinho, bicudando, fechando, e fosse aquele 0x0 feio, pelo menos. A gente estaria aqui reclamando, mas, sabe? Meu Deus. Certos momentos fazendo dar vontade de chorar vendo o jogo do Corinthians, cara. Sei, vontade de deprimir. Nossa, tá muito frio pra eu sair pra comprar bebidas. Eu acho que eu ia chapar o coco no segundo tempo. Uma situação. Situação. E o futuro? O que a gente espera? Eu falo, cara, se esse time tivesse caído no ano passado, agora a gente estaria na porta da Série C, porque a gente não estaria com o Mendes, a gente não estaria com o Yuri Alberto, não estaria com ninguém. E o Corinthians foi tomado, não tem. O Corinthians não tem. Não tem nada. Nada. O Corinthians não tem presidente. Quando um ex admite que roubou o clube, nenhum boletim de ocorrência é feito. Entendeu? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Abre espaço na folha salarial e não contrata ninguém. Eu não sei. Demitiu o Dorival? Trazer aí o Vojvoda, o nome que tem. O Vojvoda pelo menos sabe trabalhar com limitações de elenco. Será que resolve? A gente já não tem mais essa esperança. Sinceramente, cara, é uma situação. Digo que o Corinthians atual, mesmo tendo ganho o Paulista tudo, acho que me dói mais do que o Corinthians de 2008, que tava jogando a Série B, cara. Mas a gente via alguma coisa organizada ali, a gente via a raça. Onde foi parar? Onde foi parar a raça? Você entendeu? A facilidade com que o São Paulo tomava a bola do Corinthians hoje é assustador. Parece que a gente perdeu para um adversário bom. Não, a gente perdeu para um adversário horroroso, que estava sem seus principais jogadores. Um time medonho. Entrou um atacante que eles acabaram de contratar, o cara não joga desde março. Primeiro lance do cara, ele quase faz um gol. A sorte que é horrível, né? Sai na cara do gol. O bagre do Luciano saindo como caraque. Tá duro, tá duro. Até a Assembleia de Sócios, tem o jogo com o Palmeiras, que a gente não sabe o que vai acontecer. Cara, eu tô desanimado. O Kaká fala, vai fazer o quê? Senta e chora? É o que tá restando. Porque não tá tendo outra alternativa. SAF não tem proposta. Os ratos jamais vão querer deixar de roer o queijo. Você acha que uma SAF vai deixar cartão corporativo na mão de dirigente? Você acha que o Textor deixa um cartão de crédito limitado na mão de diretor? Para ele gastar com o que ele quiser? E o próximo jogo com o Cruzeiro na arena. Pior capacidade desses Lazarento correr, do Yuri voltar, até ganhar o jogo de repente. Mas o problema do Corinthians não é jogo a jogo. É o amanhã. Como que a gente imagina o Corinthians daqui a um ano? Diferente do atual? Eu não. Hoje realmente é modo desânimo total. Total.
total. Atuações individuais, pífias. Só salva o Garro, mas coitado. Sozinho ele não vai conseguir fazer nada. Por incrível que pareça, a dupla de zaga não foi tão mal. Talvez tenha, no cruzamento do segundo gol, poderia ter feito uma linha de impedimento, mas também o Kaká tira uma bola legal, que o jogador de São Paulo ia bem em lance, o André Ramalho conseguiu rebater umas 2, 3. Mas o resto ali, tinha jogador que literalmente parecia que não estava com vontade de jogar. É o salário? É a premiação? O que que é? O que que é? Cara, duro, viu? Duro ver esses jogos. O Dorival saiu do Corinthians pra pausa com 2 derrotas só. Ele volta em 3 jogos, ele já tem as mesmas 2 derrotas. O time piorou. Depois de 30 dias parado. Como pode? Como pode piorar? Como a gente vai entender isso? E não é nem só hoje, é todas as vezes que a gente está enfrentando São Paulo, os caras já entram com a fralda cheia. Sempre São Paulo abrindo 2-0 já. Logo. E a gente tendo que correr atrás do resultado. Qual foi o último jogo do Corinthians contra o São Paulo que a gente abriu o placar? Nem lembro. Sempre é eles abrindo o placar e a gente correndo atrás. Vamos lá. Ver se um dia isso aí passa. Sou corintiano, já começava aí a ver outros esportes para vocês acompanharem aí, porque eu não sei até quanto nosso Corinthians aguenta em pé.